Pastor, você está falando do Luiz Barsi e me veio na cabeça agora a parábola dos talentos, que seria o segundo bloco, que a gente vai Uhum, falar um pouquinho, né? exatamente. Essa história, ela parece que traz um paralelo muito grande com o empreendedorismo moderno que a gente vive Uhum. hoje. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, Jesus deixou claro que a parábola dos talentos a gente pode ver na perspectiva espiritual, né, que não é o nosso caso específico aqui. A gente pode ver também na perspectiva do empreendedorismo, do crescimento pessoal, né, do crescimento relacional, etc. Então, a parábola dos talentos, você tem três tipos de pessoas, né? Primeiro, aquele que recebeu 5 talentos e devolveu o Senhor, né, o Senhor, antes de viajar, deixou com seus servos, com seus empregados, com seus colaboradores, 3 deles, a um deixou 5 talentos e ia prestar contas quando voltasse, prestar contas com eles. Então um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1 talento. O que recebeu 5 talentos trabalhou, foi diligente e devolveu mais 5 talentos. Aplicou, né, trabalhou firme, trabalhou com integridade, com percepção madura, com zelo, soube trabalhar aqueles 5 talentos. O que recebeu 2, idem, né. Cada um recebeu dentro da sua capacidade. Isso é importante dizer. Deus nunca manda algo além do que a gente pode fazer, Muito né. interessante. Nunca manda. E aí aquele que tinha 5, tinha capacidade para administrar os 5, devolveu mais 5. O que recebeu 2, devolveu mais 2. E o que recebeu 1, enterrou. Não foi diligente. Esse foi negligente, né, dentro do assunto nosso anterior. Então ele simplesmente enterrou, ele se acomodou, ele se acovardou. E aí, quando o senhor voltou, quando o patrão voltou, chamou-os e disse: "Eu te dei 5 talentos, o que que você me devolve?" "Está aqui, senhor, seus 5 mais 5 que eu amealhei, ganhei." O que recebeu 2, "Cadê os talentos que eu dei?" "Aqui estão os 2 talentos e mais 2." Para esses 2 o Senhor diz: "Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor." Mas ao acertar contas com o que recebeu 1 talento, ele disse: "Está aqui o seu 1 talento, cadê o outro talento?" "Não, eu fiquei com medo e guardei, e escondi, bem escondido, e está aqui, servo mau e negligente, né. Você devia ter trabalhado esse 1 talento e me devolvido mais 1 talento." É Esse foi transformado, né? Exatamente, esse foi condenado, os outros foram reconhecidos, né, e receberam a recompensa. Todos 3 receberam a recompensa. Os 2 primeiros receberam ótimas recompensas, esse último uma ruim recompensa. E como a gente pode trazer essa parábola para os nossos dias de hoje, para quem quer empreender, ou quem é até mesmo empregado e quer crescer no Uhum, ambiente de trabalho? Qual o conselho que o senhor pode trazer para nós, né, para quem está nos uhum, assistindo, nos uhum. ouvindo, acerca disso? Então, primeiro a gente tem que, pensar grande e começar pequeno. Esse é um princípio importante que eu aprendi. Às vezes a gente quer, dar o passo maior que a perna, né. E outra coisa, uma lição para a vida, né, do empreendedor ou da empreendedora, né, que vamos tratar da mulher aqui, é importante isso. O Senhor não premia a acomodação, o Senhor não premia a negligência de forma positiva. O Senhor não premia de forma positiva o medo, a timidez, mas o trabalho, a coragem e a ousadia. Então, trazendo para a realidade nossa,
Os 2 primeiros, que cada um recebeu respectivamente 5 e 2 talentos, eles foram extremamente zelosos, extremamente qualitativos, foram, sábios, foram prudentes, Proativos? proativos, exatamente. Eles, hã, eles aprenderam, olhando para a vida do patrão, né, a aplicar os recursos, a ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, como Jesus ensinou, né. Então o empreendedor precisa, eh, ter a percepção do que tem nas mãos, e o que pode vir a ter, e trabalhar com isso na dependência de Deus. Não se acomodar, né, mas trabalhar, como já falamos essa palavra, trabalhar de forma, diligente, zelosa, caprichosa, não é. Então, eu me lembro aquele agrônomo, que morreu recentemente, que foi ministro da Agricultura e foi o responsável, por todo o desenvolvimento do cerrado, né. Vou lembrar o nome dele, Mas a estou gente coloca esquecendo. a gente coloca depois o nome dele para É, facilitar. então, esse agrônomo, o pai dele também era agrônomo. E que foi ministro, ele foi ministro do governo Geisel. Alisson Paulinelli, o Hã. nome dele. Alisson Paulinelli. Guardem esse nome, empreendedores. Esse homem mandou os jovens para os Estados Unidos, para a Europa, fazerem cursos de agronomia, pós-graduação, pesquisar. E a agricultura brasileira, ela tem um divisor de águas, antes e depois de Alisson Paulinelli. Ele foi o fundador da Embrapa, Hã. certo? O pai dele foi conhecer uma fazenda muito produtiva de um amigo dele também que era agrônomo. O pai do Alisson Paulinelli era agrônomo, e esse amigo dele que tinha essa fazenda espetacular era também agrônomo. E um dia o pai do Alisson foi lá e viu aquela sede da fazenda muito limpa, muito organizada, muito estruturada, a fazenda produzindo muito, aquele homem, um empreendedor de sucesso. E aí o pai do Alisson Paulinelli, e contou para o Paulinelli, né, perguntou: "Meu amigo, qual o segredo da fazenda ser tão produtiva, essa sede ser tão linda como ela é, tão organizada, tão estruturada?" E aquele velho agrônomo olhou para ele e disse: "Capricho, capricho, capricho". Então, a gente tem que caprichar. O que recebeu 5 talentos, caprichou. O que recebeu 2 talentos, caprichou. O que recebeu 1, relaxou. Então não é possível relaxar, né, não é possível negligenciar. É possível sim, e devemos, dentro dessa perspectiva do empreendedorismo bíblico, devemos trabalhar, trabalhar firme, né, não ser escravo, não viver para trabalhar, mas trabalhar para viver. Muito bom. E pastor, me parece também, a gente trazendo para a realidade, nessa parábola aqui, que os 2 primeiros, eles estavam muito alinhados com a missão, a visão e os valores, né, que o seu patrão tinha, Uhum. né, para fazer o negócio dele, aquela fazenda, aquele empreendimento dele crescer. Me parece que o terceiro estava um pouco desconectado com Uhum. a visão do patrão. Exatamente. Esse é um ponto. Se você olha, por exemplo, quando o povo Deus determinou que o povo entrasse na terra, houve uma estratégia, 12 espias. 10, eles foram espiar a terra. 10 voltaram desesperados. Impossível. Os homens são enormes, os cachos de uvas são 2 homens levarem. As cidades são fortificadas, etc. E só notícia, só relatório negativo. Mas Josué e Caleb disse: olha, realmente as cidades são fortificadas, realmente os homens são enormes, são bem armados, são bem organizados, mas o nosso Deus é maior do que tudo isso, nós podemos, né? Então, o relatório dos 10 foi um relatório negativo,
caracterizado pela negligência, pela timidez, né? Pela mesmice, pela acomodação, mas Josué e Caleb representam o que recebeu 5 e 2 talentos, respectivamente. Eles reconheceram as dificuldades, mas correram atrás. Eles criam que Deus era poderoso para fazê-los mais que vencedores, como realmente aconteceu. O que prevaleceu foi a percepção, a visão de Josué e Caleb, Muito interessante. né? Essa percepção aí, né?